Muito boa tarde a todos. Meu nome é Renato, de Menstein, eu sou físico, e sejam bem-vindos ao Latin Save. Esse é um programa patrocinado pela Sociedade Paulista de Radiologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, Colégio Interamericano de Radiologia, e com apoio da ABFM, Associação Brasileira de Física Médica. Hoje, no Latin Save, nós vamos ter duas atividades. A primeira é trabalhar as principais dúvidas em proteção radiológica aplicadas a parâmetros de medidas de dose, se os dados fornecidos pelo equipamento e a dose dos pacientes são a mesma coisa e qual é o efeito da qualidade da imagem pela redução da dose. Na complementação disso, vai ter a questão de dose de radiação em exames abdominais. Nós estamos transmitindo direto da Sociedade Paulista de Radiologia e hoje nós vamos relatar para vocês as principais dúvidas que foram encaminhadas ao Latin Save e que nós estamos tentando responder. A primeira dúvida que nós tivemos, ou mais recorrente que nós tivemos do Latin Save, é com relação à tomografia computadorizada. Quais são os descritores de dose em tomografia? Os descritores de dose, eles representam a distribuição da dose em um fantoma que tem 16 centímetros de diâmetro, mimetizando o crânio, ou 32 centímetros mimetizando corpo. Para medir a CTDI-W ponderada, é necessário uma câmera de ionização situada no interior do simulador. Um terço dessa CTDI, que em inglês chama Computed Tomography Dose Index, com uma câmera de ionização de 100, um terço da dose no centro, mais 2/3 da dose na periferia, vai me dar a distribuição da dose. Imaginando que a tomografia computadorizada nós temos um tubo aqui, essa é a coordenada x, y, posição do paciente, e, desculpe, aqui é x, aqui é y, e aqui z é a posição da mesa. Essas imagens que tem aqui à esquerda, elas são da sobreposição, são os cortes, onde a distância de um meio de uma projeção até o outro meio dessa projeção é chamada de pitch. Então, os descritores de dose, que foram as perguntas que foram encaminhadas ao Latin Save, gostariam de saber como que são esses descritores na tomografia, e o segundo descritor é a Computed Tomography Dosed Index volumétrico, a CTDI. A dose e a deposição de energia na matéria e medidas em miligrays. Então, imaginando que eu tenha 16 imagens aqui, de 0,75 milímetros cada um, com 8 rotações do tubo dentro da moldura do Gantt. Então, esse valor de CTDI é aproximadamente 12 miligrays. Então, essa é a CTDI volumétrica. O primeiro conceito que nós tivemos foi a CTDI ponderada com uma câmera de ionização. O segundo é a CTDI volumétrica. A terceira pergunta que fizeram com relação no Latin Save, e é comum, é entender quais são os limites de dose dos exames em tomografia computadorizada. Nessa apresentação aqui, nós temos para crânio, tórax e abdômen, os CTDIs em miligrays para a Suíça, Alemanha, União Europeia e Estados Unidos. Então, quem utiliza o padrão americano, o padrão do ACR, do Colégio Americano de Radiologia, ele tem um valor máximo de CTDI aceitável de 75 miligrays para exames de crânio. Para tórax, o maior valor é 21 miligrays. Para abdômen, 25 miligrays. Então, a primeira coisa que nós vimos foi a CTDI ponderada, a segunda coisa que nós vimos foi a CTDI volumétrica, e esses são os limites de dose para exames de tomografia computadorizada para adultos. Uma quarta pergunta que nos formulam aqui no Latin Save
e é recorrente, é que se as medidas de CTDI, se as medidas de dose que aparecem no equipamento, se elas representam a dose no paciente. Então, na imagem aqui, nós temos o fantoma de crânio, 16 centímetros. Aqui o fantoma de corpo, 32 centímetros. Então, se eu olhasse no painel de controle do tomógrafo, teria um valor de dose, por exemplo, de 5,4 miligramas. O que acontece é que existem diferenças geométricas entre o fantoma e o paciente. Uma forma de tentar resolver isso é medir os dois diâmetros do paciente, 123, 99, e aí somar esses dois, lateral e anteroposterior, então você vai ter um fator de multiplicação de 2,5. Significa que no painel de controle o valor da CTDI volumétrica era 5,4, mas na prática, se você quiser converter, isso dá 13,5. Então, essa foi a quinta pergunta recorrente no Latin Safe. Uma sexta pergunta que chegou aqui para a gente é assim, qual a diferença entre CTDI volumétrica e DLP? É interessante isso, porque a CTDI é a distribuição da dose independente do número do comprimento de scan que é feito. Então, esse é um caso aqui, 16 imagens, 8 rotações por tudo. Isso representa D de dose, L de Lang, P de produto. O produto da dose pelo comprimento, 115,2 miligramas. Se aumentar a varredura, do scan, a minha CTDI é a mesma, só que a minha DLP é o dobro. Então, a DLP, ela é a DLP... Desculpe, a CTDI é uma distribuição volumétrica que não leva em consideração o comprimento do scan e a DLP considera o comprimento da varredura. A sexta pergunta é bastante recorrente, que perguntam no Latin Safe, é como transformar os valores de DLP que aparecem no monitor, como transformar os valores de DLP no efetivo de dose no paciente. Lembrando que o fantoma ele tem 16 ou 32 centímetros, então aqui nessa projeção temos os diferentes exames, crânio, pescoço, crânio, só pescoço, tórax, abdômen, pelvis e assim por diante. E aqui as diferentes idades. Então, para chegar no efetivo de dose no paciente, é necessário multiplicar o valor da DLP por um fator de conversão. Então, o efetivo E é o valor que aparece no monitor lá da DLP pelo fator K. Então, se eu pegar um exame de, por exemplo, de crânio, para uma DLP de 1000, significa que o efetivo de dose no paciente é 2,1 milisievert. Só para ter uma ordem de grandeza, 2,1 milisievert é aproximadamente a dose anual que a gente recebe do Cosmos, 2,1 milisievert. A gente tem recebido diversas perguntas de médicos, radiologistas e de físicos de qual é a influência da dose na imagem. Então, o que a gente viu até agora é que a dose ela é a deposição de energia na massa, que a gente não está considerando o efeito biológico, e os descritores de dose que a gente viu é CTDI ponderada, 1/3 da dose no centro, mais 2/3 na periferia, CTDI volumétrica, que considera o incremento que é chamado de pitch. A distribuição da dose no exame de tomografia computadorizada a gente chamou de DLP. E a influência da dose na qualidade de imagem depende de uma série de fatores. Então, aqui é a relação matemática. Então, D é a dose, sigma é o ruído. Fisicamente, o ruído representa as variações de contagem no detector. Isso é o ruído. F é a resolução espacial e Z é a espessura de corte. Então, a espessura de corte é determinada pela abertura do colimador.
Então, a quantidade de radiação depositada é função do ruído, da frequência e da espessura de corte. Quanto menor a espessura de corte na aquisição helicoidal, melhor a resolução espacial. Entretanto, maior é o ruído. E é maior a dose pelas sobreposições das projeções. A sétima pergunta, ainda com relação à dose de radiação, com relação à qualidade de imagens, é a relação entre dose e quilovolt de pixel linear. E a resposta não é linear. A cada 15% que você aumenta na tomografia computadorizada, a dose aumenta quase 40%. Em termos de imagem, a gente pode ver isso nessa projeção. No centro tem um fantoma antropomórfico, que é usado na radioterapia. À esquerda tem a simulação seccional com uma imagem de 120 kV. À direita com 80 kV e assim por diante. Então, quando você reduz o quilovolt, aumenta a absorção, mas aumenta o ruído da imagem. Isso é uma relação interessante, porque quando você utiliza para crianças baixos valores de quilovolt, a escala de Hounsfield não é a mesma. Isso tem que tomar cuidado, principalmente nos exames de tomografia de tórax, porque pacientes magros ou pacientes pediátricos, existe uma diferença na escala. A escala de Hounsfield, 0 é água, mais 1000 é osso, menos 1000 é ar. Isso vale calibrado para 120 kV. Então, só tomar cuidado, que a relação entre KVP e IMS, desculpe, e a dose não é linear. É comum nos perguntarem se a relação entre o MAS e o ruído é linear. E aqui a gente tem uma outra simulação, não é um paciente, é uma simulação que é a imagem no centro de um fantoma do Colégio Americano de Radiologia, CR. A imagem da esquerda é feita com 10 MAS. A imagem da direita com 250 MAS. Esse SD é o desvio padrão, Standard Deviation, que são as variações do número de Hounsfield. Quero crer que na projeção que vocês estejam vendo tem um ruído maior na imagem. E essa aqui é as leituras de Hounsfield. Com 250 MAS, diminui o ruído da imagem. O que a gente tem aqui, a relação do MAS é linear com a dose, mas não é linear com o ruído. Na verdade, a relação de MAS com ruído é o inverso da raiz quadrada. É comum aqui no Latin Save chegarem perguntas sobre qual a influência do pitch na dose em tomografia computadorizada. Nessa apresentação nós temos também uma simulação com o fantoma de controle de qualidade do ACR. E aqui nós temos a visualização do insert do fantoma de baixo contraste. A imagem da esquerda é com um pitch de 1.75, a imagem da direita é com 0.5. O pitch representa fisicamente a distância do meio de uma projeção até o outro meio da projeção. Quanto maior essa distância, maior é o pitch, mas menor é a dose de radiação. Isso é relativamente importante, que exames de abdômen tem que usar um pitch maior do que 1. Em exames de cardiologia, são pitches menores. Então, quanto menor a distância entre as projeções, maior é o pitch e maior é a dose de radiação. Então, essa é a influência da dose em relação à tomografia com o pitch. E dá para ver a perda da qualidade de imagem em termos de baixo contraste. Essa é a questão essencial do pitch. Nós estamos falando aqui da Sociedade Paulista de Radiologia. Hoje é uma apresentação sobre redução de dose. E nós estamos fazendo uma apresentação de como reduzir a dose nos pacientes. Estamos fazendo essa apresentação baseada em questionamentos que foram feitos por radiologistas e físicos e tecnólogos ao Latin Save.
Nós estamos transmitindo aqui da Avenida Paulista e com algumas possibilidades de como é possível reduzir a dose de radiação. Uma das maneiras simples de reduzir a dose de radiação é simplesmente reduzir o campo de radiação. Esse é um exemplo básico, mas numa tomografia de tórax, na linha vermelha era como foi o técnico que fez, aqui na linha azul, a região de interesse, com isso você tem 20%, menos 20% de dose, de distribuição de dose no exame de tomografia computadorizada. Então, o que a gente passou até agora foi que, abaixando o quilovolt, reduz a dose, mexendo no MAS, reduzindo o MAS, reduz a dose, mas aumenta o ruído, e reduzindo o campo de radiação, reduz a dose no paciente. Entender isso é importante, porque uma das formas de reduzir a dose em tomografia computadorizada, uma forma relativamente simples, é utilizar nesses equipamentos de tomografia um elemento chamado de modulador de dose. O modulador de dose, na hora que você faz o scout, o escanograma, o equipamento mede o coeficiente de atenuação linear. Então ele sabe que aqui precisa ter mais, aqui é osso, é o ombro, então precisa de uma corrente maior, uma corrente de filamento, miliampere maior. Mas à medida que aqui precisa menos e assim por diante, então ele vai modulando a dose, o MA. Cada sistema, cada fabricante tem seu próprio mecanismo de controle de corrente. Siemens, que chama MS efetivo. Philips é MS por slice, Toshiba é nível de ruído, GE é índice de dose. No caso da redução de dose usando o modulador, usando o Philips, ele mede um voxel de água e ele começa a diminuir o valor para o exame. Cada fabricante tem um algoritmo próprio. Philips chama Zedon ou Dedon. Toshiba chama Surdose, GE chama Smart CT e Siemens chama CareDose. Outra pergunta que chegou aqui no Latin Save é interessante, sobre redução de dose, sobre como é possível reduzir a dose em tomografia computadorizada usando os algoritmos de processamento. É possível reduzir a dose usando a esquerda e a direita. É um paciente que tem 100 kV, 10 MA, 0,4 de rotação, 0,4 segundos, uma DLP de 6,3, um corte de 0,625 milímetros, e daí nós temos uma dose, um efetivo de dose de 0,09 milisievert. É interessante que a imagem da esquerda foi uma imagem adquirida com um tomógrafo usando o FBP, que quem não sabe isso chama-se retroprojeção filtrada. Retroprojeção filtrada, que a maioria dos equipamentos utiliza. A imagem da direita usou uma nova categoria de algoritmos, algoritmo de tipo iterativo. Não é que ele é interativo, ele é iterativo de simulações. Essa é uma simulação de um GE, do equipamento chamado VEL. Então a gente consegue usar baixíssima KV, baixíssimo MAS, com uma dose próxima ao raio-x de tórax, no caso screening, e reduzir mantendo o ruído da imagem. Chegaram aqui no Latin Save as perguntas do que era a dose, como mede dose, CTD e DLP. Chegaram perguntas de como a relação de KV e MAS e o ruído na imagem, o que era o pitch, como usava os moduladores de dose. Há uma certa confusão e umas perguntas que são comuns que temos aqui recebido, que as grandezas de proteção radiológica. As grandezas de proteção radiológica não são as mesmas. Exposição representa a ionização do ar, que é medida em Röntgen. Dose absorvida é a deposição da energia na massa, não é considerado efeito biológico. É quanto dessa deposição, quanto dessa energia fica no órgão. Por exemplo, no exame de mamografia, a dose absorvida é em torno de 2 miligramas. No exame de
tórax, CT de tórax, a dose absorvida no pulmão é em torno de 20 miligramas. No exame de cineangiocoronariografia, por exemplo, a dose depositada no coração é de 20 miligramas. Então, a dose absorvida vai depender do KV, do MS, da filtração e de uma série de outros fatores, que é diferente como mede para cada modalidade de exames. No caso da mamografia, mede dose glandular média, que aparece no painel. No caso da hemodinâmica, aparece produto Kerma. Kerma é de energia cinética. No caso da tomografia, aparece CTDI volumétrica, ou DLP, o que aparece nos consoles. São conceitos diferentes de como mede. O interessante, que é a maior confusão, é que exposição e irradiação da energia, dose é a deposição da energia na massa, dose glandular média considera a camada semirredutora, produto de Kerma considera a irradiação do ponto de vista do intervencionista, CTDI DLP considera a distribuição da dose no fantoma. A dose equivalente é a somatória de dose no corpo inteiro do trabalhador, o que a gente mede de milisievert. E o efetivo de dose é quanto disso tudo é correspondido ao paciente para o corpo inteiro. E isso é confuso porque as radiações ionizantes têm diferentes energias. Se não entender isso, não consegue descrever a questão de proteção radiológica, porque uma tomografia, por exemplo, de tórax, ela utiliza 120 kV, 120 mil volts, mas volts não é energia, volts é tensão. A energia média dos fótons emitidos por um tubo de tomografia é em torno de 65 kV para 120 kV. Se você fazer com 140, é em torno de 70 keV. Energia média, um espectro de energia. A energia média da mamografia é em torno de 25 keV. No caso de tecnésio 99M, no material radioativo é 140 kV. Elétron-volt é energia que acelera, gálio 68 e PET 511 keV. Então a deposição da energia, a deposição da radiação vai depender da energia da radiação ionizante. Nós estamos falando de tomografia e medicina nuclear. Eu estou terminando aqui, a gente pode até abrir para outras perguntas, e assim, no Latin Save, eles gostariam de saber como medir a dose. A dose pode ser estimada. No caso da tomografia, é uma estimativa de um algoritmo que é usado pela fábrica. É possível medir a dose com detetor de estado sólido, aqui para raio-x, aqui para mama, aqui para tomografia, e tem que realmente corrigir. Isso aqui é um espectro de radiação, isso é importante, porque se você usar uma câmera de ionização, você não consegue corrigir para alvos de tungstênio ou de alumínio. Enfim, então esse detetor ele faz umas estimativas de dose. O que perguntam, e é importante entender, e que para pacientes e médicos solicitantes dos exames, é que se existe diferença entre a dose no equipamento, que marca no equipamento, e o que é medido no detetor. Aqui a câmera de ionização usada para CTDI, aqui os diferentes detetores. Então, isso aqui foi um trabalho da Sônia Rodrigues com um equipamento de 6 canais, se eu não me engano. Então, CTDI volumétrica, DLP, no exame, por exemplo, de crânio, 65 usando a câmera de ionização, 65 mais ou menos 3 miligramas, e se usasse o equipamento, só a medida no equipamento, 61,5, enfim, é bastante próximo aquilo que aparece no monitor do equipamento do que a gente mede. E aí vem várias perguntas, eu vou tentar acelerar para a gente abrir para o segundo tempo. É como reduzir a dose em pediatria? Uma das formas é reduzir o campo de radiação. Essa imagem foi cedida pelo Dr. Henrique Lederman do GRAC. Não, essa imagem foi feita no GRAC. Aqui proteção de ovário, aqui proteção de gônadas, aqui a colimação. A colimação é a maior forma de proteção. Infelizmente, acontece dos sistemas DRs, eles terem uma falsa colimação, então as pessoas não colimam o feixe. Eles deixam aberto e efetivamente a dose. A imagem foi cedida pelo Silas Carvalho, que é do Hospital Sabará. A imagem não foi feita lá, mas de qualquer maneira, quanto maior é
campo de radiação, maior é o espalhamento, o scatter, e maior é a dose, menor e pior é o contraste. Nos perguntaram, tem mais 3 ou 4 exemplos, como reduzir a dose em radiologia. Aqui à esquerda de vocês tem um fantoma antropomórfico, um fantoma de pelvis. Aqui a imagem da pelvis, aqui uma câmera de ionização, e aqui a silhueta da medidor, da câmera de ionização. Como a gente pode reduzir a dose de radiação em raio-x, que é o tema, uma das palestras dessa conversa, que é a imagem. Sistema CR com índice de exposição de 1854, 70 kV, 80 ms, deu uma dose de 3,6 mg. Aumentou um pouco o quilovolt, reduziu 50%, então a dose é de 2,3. Então a qualidade da imagem é praticamente a mesma, porque o índice de exposição é a mesma, só que a dose aqui é 50% mais baixa. 50% mais baixa, além do efeito biológico, você tem um menor tempo de exposição via MAS. Nos perguntam como reduzir a dose em fluoroscopia. É interessante, são várias questões. A primeira, e que é importante, que os equipamentos de hemodinâmica ou arcos cirúrgicos, eles podem trabalhar com 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo, que está em laranja. Mas tem um botão chamado fluoroscopia pulsada, que reduz para 15 frames por segundo, 15 quadros por segundo. A grande maioria dos procedimentos em centro cirúrgico não precisa usar 30 frames por segundo. Quando você usa 15 frames por segundo, muda a percepção de contraste, porque você aumenta o ruído, mas a resolução espacial é a mesma. Quem vai mexer com a resolução espacial no equipamento de arco cirúrgico ou de hemodinâmica é o tamanho do ponto focal e a qualidade do monitor. No caso dos equipamentos de arcos cirúrgicos, normalmente o monitor não é de diagnóstico primário, é um diagnóstico secundário. Então você tem que usar a fluoroscopia pulsada. Você começa na pulsada, eventualmente, se o cirurgião quiser, você passa para a contínua em alguns momentos dos melhores lances. A segunda coisa que perguntaram como reduzir a dose em fluoroscopia, é bem interessante, da imagem aqui da direita. Então aqui é 1 metro de distância, o tubo e o detetor. Aqui é uma imagem antiga do intensificador de imagem. Hoje a maioria dos equipamentos de hemodinâmica e vascular usam flat panel, mas a relação é a mesma. Quanto mais próximo o paciente do detetor, menor é a magnificação, menor é a dose, menor é o espalhamento, maior é a proteção. Então aqui, se eu tem uma magnificação de 1,25 e uma dose relativa a 1. Se eu aumento a distância do detetor ao paciente, por exemplo, de 20 para 40, a dose aumenta de 1,8, a magnificação de 1,6, e se eu fizer aqui, a dose de 2,5. Por que isso acontece? Muitas vezes o cirurgião, no ato cirúrgico, ele é de baixa estatura. Então ele não consegue ver, ele não se recusa a subir numa cadeira, então ele abaixa o paciente no nível dele para fazer a cirurgia, e você magnifica a imagem e dá uma dose desnecessária do paciente. Como reduzir a dose em hemodinâmica é uma das coisas importantes. Eu estou terminando para a gente poder passar para o Dr. Hilton, quem vai falar. É simples, né? Quer dizer, se usar o SIOT, usar o visor plumbífero, o SIOT, aqui você reduz em 90% a dose de radiação. Erroneamente, as pessoas acham que aonde tem menor dose de radiação é do lado do tubo, mas na verdade não é. É do lado do intensificador de imagens. Desde que a imagem seja colimada e o paciente esteja próximo do intensificador. Perguntaram algumas vezes no Latin Safe, e eu estou terminando, quais são os valores de dose em hemodinâmica. Por exemplo, paciente, aqui é um exame, uma simulação com fantoma, aqui é o detetor de radiação, enfim. Se o paciente for submetido a mais de 1 hora de exames com fluoroscopia em hemodinâmica, enfim, você tem, e se a dose for acima de 3 mg, ou Kerman, sob o ponto de vista do rádio, 5.000 mg, ou produto de dose área 500 mg por centímetro, esse paciente deve ser acompanhado porque tem risco de lesão na pele. Aqui à esquerda são o paciente, o médico novamente, ou usuário da tecnologia, o número 1, que não usou o avental de proteção do SIOT, não colimou 30 frames por segundo, ele tem um efeito do tipo determinístico, tem uma epilação, cada vez mais comum.
É cada vez mais comum o aumento da incidência de cataratas em médicos operadores. Eu lamento, mas porque não usam as proteções adequadas. Ou temos visto um aumento da incidência dessas lesões de extremidades porque abrem a colimação em excesso e a mão fica dentro do campo primário. Eu lamento, mas isso tem acontecido e tem acontecido recorrentemente, sistematicamente, pacientes com lesão de pele. Por que lesões de pele? À esquerda da imagem que tem é paciente que recebeu 18 mil miligramas. Porque encostou o tubo perto do paciente, equipamento com 30 frames por segundo, descalibrado, papapá. À direita é um aumento, eu sinto muito, aumento de incidência de catarata em médicos operadores número 1. Aumentou a incidência. Tanto que o limite para a catarata era 150 milisievert ao ano, agora passou para 20. E por que aumentou a incidência em catarata? Porque as pessoas não usam a proteção radiológica. E essa é a finalidade do LatinSafe. A plataforma LatinSafe, ela tem que ajudar a comunidade de médicos, radiologistas, de físicos, de tecnólogos a entender o que é o ALARA. Quais são os exames justificáveis? Não é justificável uma criança de menos de 15 anos de idade fazer exame de tomografia dos seios da face, por exemplo, para pesquisa de sinusite. A finalidade do LatinSafe é poder ajudar a comunidade a entender como reduzir a dose em tomografia, no raio-x, na mama vascular. O que o LatinSafe se permite hoje na comunidade é entender quais são as relações entre dose e qualidade. E para encerrar, eu vou deixar aqui algumas sugestões de leituras que podem ajudar a comunidade de radiologia e de físicos a entenderem.